ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيبنا رسول الله وعلى آله ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه ورحمة للعالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. ثم أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، أوصيكم أولا ونفسي الخاطئة بتقوى الله عز وجل، فإنها هي وصية الأولين والآخرين، حيث يقول الله تبارك وتعالى في محكم الكتاب التبيان بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Respeitados irmãos, caríssimos irmãos, Insha'Allah Tabaraka wa Ta'ala, falaremos acerca da firmeza no ibada, al-thabatu fil ibada, a firmeza no ibada, a retidão no ibada. Uma vez que estamos a sair de um mês muito grande, um mês abençoado, estamos a sair de um mês onde cada muçulmano tentou empenhar o seu esforço no ibada segundo suas capacidades. Aproveitaram os que aproveitaram e não conseguiram aproveitar aqueles que não conseguiram, caros irmãos. Estamos no mês de Shawwal. Este é um mês que vem depois do Ramadã. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensina-nos a continuidade no ibada, respeitados irmãos. Se formos a notar, caros irmãos, Nabi alaihi salatu wassalam disse: Man sama Ramadana, quem jejuar o Ramadã, thumma atba'ahu, e depois ele acompanha o Ramadã, depois de terminar, min sitti min Shawwal, jejuando 6 dias de Shawwal, kana kaman sama ad-dahr, é como se tivesse jejuado um ano completo. Isso porque, respeitados irmãos, um dia de jejum é multiplicado por 10 dias. Allah subhanahu wa ta'ala multiplica por 10. Então nós temos 30 dias vezes 10, 300 dias. Dá 300 dias. E os 6 vezes 10, que dá 60, mais 300, temos 360 dias, que completa um ano. Isso no calendário islâmico, ou seja, no calendário lunar. Neste hadith, respeitados irmãos, Nabi sallallahu alaihi wasallam ensina-nos aqui a continuidade do ibada, porque no Ramadã estávamos bem fortes no ibada. Então, quando entramos no Shawwal, apesar do Shawwal começar com festa, porque logo no dia 1 de Shawwal nós festejamos, celebramos o Eid. Mesmo assim, a Nabi sallallahu alaihi wasallam não deixou de nos lembrar o jejum de Shawwal, para nos fazer perceber de que nós não devemos nos desligar da adoração, do ibada. Isso de não se desligar do ibada, continuar no ibada, é que se chama, caros irmãos, de al-thabat, a firmeza, a retidão da adoração. Quer dizer, continuar guiado. Se a pessoa está no caminho reto,
e continua ainda no caminho reto, essa pessoa está firme. Essa pessoa está firme, respeitados irmãos. Mas se alguém está no caminho reto, depois, por uma situação qualquer, ele sai daquele caminho, não está no caminho reto. Não está firme essa pessoa no caminho reto. Eu sei que é athabat, respeitados irmãos. Foi perguntado Imam Ahmad acerca daquelas pessoas que adoram Allah subhanahu wa ta'ala no Ramadã com tanta força, com tanta vontade. Depois do Ramadã acabar, deixam de adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Ele disse: Ulaika sharru aqwam. Essas são piores pessoas. Ya'buduna Allah tabaraka wa ta'ala fi Ramadã. Adoram Allah subhanahu wa ta'ala no Ramadã. إذا انقضى رمضان, e quando o Ramadã acaba, لا يعبدون الله, não adoram Allah subhanahu wa ta'ala. Então são piores pessoas. E um outro sábio foi perguntado o seguinte: o que é que nós devemos fazer no mês de Rajab, no mês de Sha'ban, no mês de Ramadã? Quais são as adorações? Ele disse: لا تكن شعبانيا ولا رجبيا ولا رمضانيا. Não seja adorador do Sha'ban, nem do Rajab, nem do Ramadã. ولكن كن, mas sim seja abdan lillah, servo de Allah subhanahu wa ta'ala. Seja adorador de Allah subhanahu wa ta'ala. E nós sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala sempre existiu, Allah existe e sempre existirá. Então, respeitados irmãos, aquele jejum que vínhamos fazendo no Ramadã ainda continua. Temos o jejum de Shawwal, temos segundas, quintas, temos Ayyamul Bid, 3 dias de cada mês. Temos mais outros jejuns, como o jejum do Arafah, Ashura, todos esses jejuns. Temos jejum de Nabiullah Daud, Siyam Daud alayhi salam, Kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Jejuava um dia sim, um dia não. Quem quiser pode fazer também, porque o nosso profeta alayhi salatu wassalam, ele elogiou muito, falou muito de Nabiullah Daud alayhi salam, falou do seu jejum, do seu salat, a sua maneira de adquirir o sustento. Então, disse: afdalu siyam siyam Daud alayhi salam, kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. O melhor jejum facultativo é o jejum de Nabiullah Daud alayhi salam. Ele jejuava um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Então quem quiser pode fazer, respeitados irmãos, e isso implicará a firmeza dessa pessoa, respeitados irmãos. Temos o Qiyamul Layl, aquele Qiyam que fazíamos, respeitados irmãos, no Ramadã, o Tarawih é Qiyamul Layl. Fazíamos o Salatul Witr. Salatul Witr. Podem crer, respeitados irmãos, há muçulmanos que no próprio dia do Eid não fizeram Salatul Witr. Vinham fazendo, mas no próprio dia do Eid deixaram, até hoje não voltaram a fazer Salatul Witr. Isso não é firmeza, caros irmãos. Então, aquele Qiyamul Layl, o Witr, vamos continuar, respeitados irmãos. O Qiyamul Layl da Abu Salihin era o costume, o hábito dos nossos ancestrais piedosos. Eles faziam Qiyamul Layl sempre. Narra-se que uma escrava, ela foi transferida do seu amo para um outro amo. Houve uma negociação, mas o primeiro amo dela tinha imã. Ele fazia muito jejum facultativo e salates facultativos. Então, quando ela foi levada com um outro amo, acordou quase meia-noite e quis acordar todas as pessoas. Disse: Salá, Salá, Salá. Quando aquelas pessoas acordaram, disseram: você está a nos fazer barulho, será que já se fez Adhan? Então ela disse: são vocês que não fazem salat senão obrigatório, senão salat obrigatório. Ela era escrava, mas falou isso para aquelas pessoas naquela casa: que vocês não fazem salat senão salat obrigatório. E temos esse tipo de muçulmanos, respeitados irmãos. Só fazem Qiyamul Layl no Ramadã, fazem Witr no Ramadã. Fora do Ramadã, não. Quando amanheceu, era dia de jejum facultativo, que nem numa segunda ou quinta-feira.
ela disse, viu pessoas a comerem. Disse, vocês não jejuam? Disseram a você, qual é o teu problema? Será que estamos no mês de Ramadã? Ela disse, são vocês que não jejuam, senão no Ramadã, não é? Subhanallah. Então, aquelas pessoas se incomodaram tanto com aquela escrava, e ela se incomodou tanto com aquelas pessoas que não tinham imã, não faziam jejum facultativo ou salat facultativo, pelo que devolveram para o primeiro amo dela, e ela sentiu-se feliz, ficou satisfeita. Então, caros irmãos, não vamos ser como pessoas daquela casa que não fazem salat ou não faziam salat senão obrigatório, não jejuavam senão o jejum obrigatório. Respeitados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala concedeu-nos vários favores. Um deles, o Ramadã. O Ramadã é um favor que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu-nos. Aproveitamos muito, caros irmãos. Não vamos nos esquecer de que o Iblis, ele é rancoroso. Assim que já foi solto, vai tentar compensar, caros irmãos, aquele tempo que ele perdeu. Temos que nos lembrar dos versículos alcorânicos que nos falam de que ele é nosso inimigo declarado. Diz Allah subhanahu wa ta'ala, inna shaitana lakum aduun. O shaitani, na verdade, o shaitani é vosso inimigo. Fattakhiduhu aduwan. Tomai-o como inimigo. Allah subhanahu wa ta'ala primeiro alerta-nos de que o shaitani é nosso inimigo. É um alerta. Shaitani é vosso inimigo. Fattakhiduhu aduwan. Então, você pode saber que o shaitani é inimigo, ou alguém é seu inimigo, e não considerar ele como inimigo. Quer dizer, você não querer ser inimigo daquela pessoa. Mas agora, aqui Allah subhanahu wa ta'ala diz, ordena-nos a tomarmos o shaitani como inimigo, respeitados irmãos. Não vamos deixar o shaitani decidir os nossos assuntos, como acontece com algumas pessoas. Querem fazer algo, estão a fazer seus planos, o shaitani é que vem decidir o que é que devem fazer. Se ele decidir, prontos, vão seguir aquilo que ele decidiu. Não vamos ser assim, respeitados irmãos. Fattakhiduhu aduwan. Num outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala proíbe-nos de seguir os passos satânicos, os passos do shaitani, respeitados irmãos. Não sigam os passos do shaitani. Então, assim que o Ramadã acabou, ele vai tentar, já está a trabalhar, no sentido de extraviar aqueles que vinham adorando Allah subhanahu wa ta'ala. Ele está a trabalhar traçando suas leis. As pessoas vão deixando de seguir as leis de Allah subhanahu wa ta'ala e seguir as leis do shaitani. Caros irmãos, o shaitani tem várias artimanhas. Quando um muçulmano é forte no ibadah, é muito forte na adoração de Allah subhanahu wa ta'ala, porque há muçulmanos que só cometem pecados por lapso mesmo. Por lapso. O pecado para eles é como tropeçar, porque dificilmente uma pessoa bate numa pedra de propósito. Então, há muçulmanos assim. O shaitani, como é que lida com esses muçulmanos, caros irmãos? E é importante sabermos isso, respeitados irmãos. Ele vem de que é muito difícil extraviar este homem. Eu estou a tentar lhe fazer cair no shirk, não consigo. Nos maiores pecados, não consigo. Esses menores que ele comete mesmo por lapso. Mas já, o que é que eu vou fazer com ele? Então, ele vem confundir a pessoa nas adorações. Onde há duas ou mais que duas adorações, vem enganar a pessoa para escolher aquela que é menos importante e deixando a adoração que é mais importante. Ele faz isso. Há muçulmanos que fizeram tanto esforço de dormir nas mesquitas,
a fim de fazer o qiyam, o tahajjud. Mas o fajr não. O fajr não. Ou faziam o fajr à maneira, ou fazem à maneira, ou não fazem de vez o fajr. Qiyam al-layl é ibada. Fajr também é ibada. Por isso eu gosto de umas palavras de alguém aí que diz que há pessoas que se preocupam tanto com o Laylatul Qadr, fazem tanto esforço, assim como os sahabas se esforçaram na batalha do Badr. Mas essas mesmas pessoas não fazem Salatul Fajr. O que será dessas pessoas se os seus corpos forem depositados no Qabr? Então, o Qiyamul Layl, o Laylatul Qadr, não vai funcionar se a pessoa não faz Salatul Fajr. Porque o Salatul Fajr é obrigatório, respeitados irmãos. E isso pode acontecer dentro do Ramadã, assim como fora do Ramadã. Fora do Ramadã, a pessoa pode acordar mesmo numa noite, fazer tahajjud cerca de 4 horas de tempo ou 3 horas de tempo, só para dormir quando se faz a adhan do Fajr. E não fazer o Fajr, perder o Fajr. Pode acontecer isso. É Shaitan que está a fazer isso. Porque Allah subhanahu wa ta'ala, quando falou dos seus awliyas, estamos já falando daquelas pessoas mais próximas dele, as pessoas consideradas mais próximas de Allah subhanahu wa ta'ala, awliyaullah, amigos de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele disse, Allah subhanahu wa ta'ala, num hadith al-Qudusi, ما تقرب إلي عبدي مما افترضته. O servo se aproxima de mim quando pratica aquilo que eu tornei obrigatório. Veja Allah subhanahu wa ta'ala como começa aqui. Fala das ações obrigatórias primeiro. O servo se aproxima mais de mim, se aproxima mais de Allah subhanahu wa ta'ala quando faz aquilo que eu tornei obrigatório. De seguida diz Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبُّهُ. E ele não deixa de se aproximar de mim quando pratica aquelas ações facultativas, quando faz os sunnas. Significa que a pessoa primeiro tem que se preocupar com aquilo que é obrigatório, aquilo que é mais importante, depois vai levando o que é menos importante, assim vai se aproximando mais de Allah subhanahu wa ta'ala. O Islã é assim, respeitados irmãos. Mesmo nas pessoas, você está diante de muitas pessoas, há pessoas que têm mais privilégio que as outras. A maneira de tratar as pessoas é diferente. É diferente. Os sahabas não podiam tratar um sahaba mais do que o próprio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta estava em primeiro lugar. Temos, por exemplo, Allah subhanahu wa ta'ala. Temos o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ok. Allah subhanahu wa ta'ala, ele é o legislador, não é? O Nabi sallallahu alaihi wasallam, também ele ordena, mas com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Há alguém que quando quer fazer shahada, que diz Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, depois diz Ashhadu an la ilaha illallah? Não. Começamos com o quê? Ashhadu an la ilaha illallah. Depois Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. É assim como se faz. Um homem uma vez disse isso diante do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disse, Ya Rasulallah, Ashhadu annaka Rasulullah wa ashhadu an la ilaha illallah. Tá vendo? Começou com o Nabi sallallahu alaihi wasallam. O Nabi sallallahu alaihi wasallam disse para ele, Wa ana aydan, e eu também, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anni Rasulullah. Corrigiu-lhe, mas de uma forma sábia, né? Sabemos que tratava-se do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ele não envergonhou o homem, não gritou, apenas disse, Wa ana aydan, eu também testemunho que não há ninguém que merece ser adorado, excepto Allah, e testemunho que Muhammad é seu servo e mensageiro. Notem que o homem não cometeu o shirk atribuindo adoração ao profeta sallallahu
alaihi wasallam, ele falou a verdade, disse, ashhadu annaka rasulullah, eu testemunho que tu, na verdade, tu és o mensageiro de Allah. Depois disse, wa ashhadu an la ilaha illallah, e testemunho que não há ninguém que merece ser adorado, excepto Allah. Mas mesmo assim, a Nabi sallallahu alaihi wasallam corrige o homem, porque começou com ele, tinha que começar com Allah subhanahu wa ta'ala. Então, respeitados irmãos, no ibada há isso também, nós temos que nos manter firme. Quando estamos a falar da firmeza, estamos a falar de continuar no ibada, e aqui no ibada é aí onde também o Shaitani aproveita-nos para escolhermos aquilo que é menos importante, deixando o que é mais importante. Temos que saber priorizar o ibada, não é? Priorizar o ibada. Você está a recitar o Corão. Esse exemplo eu gosto de dar. Acredito que já dei aqui várias vezes nesta mesma mesquita, mas ainda vou lembrar, porque é algo que acontece com as pessoas. Você está a recitar o Corão, recita o Corão, mas escuta Adhan. O Shaitani há de vir aí. Ele pode vir embelezar a sua voz. Ela mudar, se eu, por exemplo, sou Alfani, mudar de Alfani para Abdul Basti. Eu mesmo começar a pensar, ei, de repente estou a recitar que nem Abdul Basti. Depois dali, nada, tenho que continuar. O Adhan já se fez, já está a se fazer cama. Até eu posso trazer minhas respostas. Isto é Corão, Salat também tudo é ibada, é de fazer depois. Aí o Shaitani já venceu. Eu vou recitar o Corão. Naquele momento, eu tenho que deixar, é para deixar o Corão nesse momento e fazer o quê? O Salat. Atender o chamamento de Allah subhanahu wa ta'ala. Posso voltar a recitar o Corão depois do quê? Do Salat. Mas eu vou me aconselhar, dizendo que é para não... tenho que recitar porque Corão é aquilo que não sei o que. Não é assim, respeitados irmãos. Então, caros irmãos, falou-se muito do perdão de Allah subhanahu wa ta'ala no Ramadã. Muito mesmo. Porque o nosso profeta, alayhi salatu wassalam, também assim falou. Man sama ramadanan, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa man qama ramadanan, imanan wa ihtisaban, غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Três ibadas que estamos a falar aqui, estamos a falar de três coisas. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala do perdão de pecados, que como recompensa. Mesmo a nossa mãe Aisha radiyallahu anha, quando perguntou o seguinte ao nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam, se por acaso Allah me mostrar o Laylatul Qadr, o que eu devo fazer, ya Rasulallah? A Nabi sallallahu alaihi wasallam disse, Quli, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Diga, oh Allah, certamente tu és o perdoador e gostas de perdoar, portanto, perdoa-me. Perdão, até no Laylatul Qadr. Então, caros irmãos, qual é o segredo do perdão? Por que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não falou de que se a pessoa jejuar ou fazer qiyam, não sei o que é, não disse diretamente vai no Jannah, não disse diretamente ou há de ver o rosto de Allah subhanahu wa ta'ala, mas ele primeiro falou do perdão, falou mais do perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah ta'ala, vamos dar a resposta depois de um curto intervalo. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو البر الغفور الرحيم. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. استعاذا بالله من كل شيطان رجيم وبسملة بالله الرحمن الرحيم وحمدا لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد. Respeitados irmãos, o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala é tão importante, mais do que a água que bebemos, a comida. Por isso aqui a Nabi sallallahu alaihi wasallam fala do perdão. Se Allah subhanahu wa ta'ala não perdoar o seu servo, este servo está vedado, está privado de muita coisa boa, respeitados irmãos. Por isso, o perdão. Se ele perdoar a pessoa, se expiar os pecados do seu servo, este servo vai adquirir muita coisa boa. Isso aqui está o segredo. É que se Allah perdoar o seu servo, já tem o Jannah. Se Allah perdoar o seu servo, esse servo terá sucesso no dunya. Por isso no Corão, diz Allah subhanahu wa ta'ala, Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibuna. Os que cometem pecados, né? Cometem pecados, chegam até um certo nível que o coração fica enferrujado
E esse tipo de sujidade que tapa o coração, Allah subhanahu wa ta'ala chamou de o quê? Ran. Este ran tapou o coração da pessoa por causa do quê? Daquelas coisas que essa pessoa praticava, daqueles pecados que essa pessoa praticava. Então, primeiro, vem tapar o coração da pessoa. A pessoa não há de conseguir adorar bem Allah subhanahu wa ta'ala por causa dos pecados. E, como resultado, não terá o privilégio de ver Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso diz, depois deste versículo, كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ. Eles serão privados de ver o rosto de Allah subhanahu wa ta'ala no dia de Qiyamah. Então, se serão privados dessas coisas, de ver Allah, do Jannah, aqui no dunya também serão privados de aquilo que é bom. A pessoa, sim, pode ter muitos pecados e ter dinheiro, muito dinheiro, mas esse dinheiro não ser bom para essa pessoa. Não ter baraka. Tem família, mas não tem baraka. Então, por isso mesmo o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diz: "Inna al-abda la yuhramu min rizqihi bi sababi dhanbin yartakibuhu." O servo é privado do seu rizqi por causa do pecado, um pecado só que ele comete. Cometer só um pecado e Allah subhanahu wa ta'ala privar o servo do seu rizqi. Um hadith sahih, respeitados irmãos. Então, caros irmãos, não podemos ter aquela coisa de que já saímos do Ramadã, agora vamos cometer pecados. O Ramadã impedia-nos de fazer isto, agora vamos fazer. Depois, quando alguém tenta aconselhar, não, você sabe que os demônios já foram soltos, não sei o que. Não, vamos perder aquilo que é bom. É por causa dos pecados. Por isso, temos que ainda, caros irmãos, pedir o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. Alguns califas escreviam para alguns sahabas, para alguns governadores, a fim de aconselhar as pessoas no fim de Ramadã a pedir muito perdão. Pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Ainda nós temos que continuar a fazer istighfar, respeitados irmãos. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam já mencionou, já falou de muitas ações, muitas ibadas que quando a pessoa pratica, Allah subhanahu wa ta'ala perdoa seus pecados. Por isso, temos que nos empenhar mais nessas ibadas. Se ouvirmos que esta ibada você pratica, Allah perdoa seus pecados. O próprio salat é obrigatório. O próprio salat é obrigatório. A Nabi sallallahu alaihi wa sallam disse: "Lau anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu kulla yawmin 5 marratin hal yabqa min daranihi shay'un." Se um de vós, imagine se um de vós tivesse um rio à beira da sua porta a tomar banho 5 vezes por dia, será que teria sujidade no corpo? Os sahabas disseram: "La yabqa min daranihi shay'un ya Rasulullah." Ele não teria sujidade no corpo, o mensageiro de Allah. Disse alayhi salatu wassalam: "Kadhalika mithlu salawati al-khams." E é assim, o salat também é assim, os 5 salates. Aliás, os 5 salates também fazem isso. Você faz 5 salates, Allah subhanahu wa ta'ala expia seus pecados. Majtuniba min al-kaba'ir, mas com a condição de abster-se daqueles maiores pecados. Então, caros irmãos, salat obrigatório, mas outros ibadas, só amina, o amina que a pessoa diz no salat. A Nabi sallallahu alaihi wa sallam disse: "Man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaika, ghufira lahu." Aquela pessoa que o seu amina ali no salat coincidir com o amina dos anjos, então terá o quê? O perdão dos pecados. Então a pessoa faz esforço: eu não posso perder, não posso atrasar no salat. O imam, quando diz amina, eu tenho que dizer amina, ou mesmo os salates que o imam recita em voz baixa, você mesmo recita e diz amina. E mais outros ibadas, respeitados irmãos. Eu, para terminar, caros irmãos, quero lembrar de que Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: "Tanazzalu al-malaika war-ruhu fiha." No Laylatul Qadr, na noite do poder, descem anjos. Descem anjos, war-ruhu fiha. E o ruhu também desce. O ruhu, muitos alimos disseram que é o anjo Gabriel, o Jibril alayhi salam. Também desce. Uma noite importante, por isso mesmo muitos não querem perder ou não gostam de perder essa noite. É uma noite muito importante, caros irmãos, uma vez que os anjos descem de lá do céu para aqui na terra. Então, caros irmãos, há uma forma também de fazer com que os anjos desçam para uma pessoa específica no dia em que a sua alma é tirada do seu corpo. Quando o Malakul Maut vem tirar a alma, não é? Naquele momento que ele tira a alma, é possível descerem anjos, caros irmãos, bons, anjos que trazem boas notícias. Mas qual é a condição? O que é que a pessoa deve fazer para ter esse privilégio, respeitados irmãos? Diz Allah subhanahu wa ta'ala no Corão: "Inna alladhina qalu rabbuna Allah." Aqueles que dizem: o nosso Senhor é Allah. Thumma istaqamu, e se mantêm firmes. Eles continuam firmes naquilo que disseram: nosso Senhor é Allah.
Está doente, faz tratamento assim como Allah permitiu. Não é? Meu Senhor é Allah, está doente, vai fazer tratamento do jeito que Ele não permitiu. Não. Nosso Senhor é Allah. Foi expulso do serviço, faz aquilo que Allah permitiu. Não é? Foi expulso do serviço, diz, meu Senhor é Allah, vai procurar um curandeiro que vai te escrever nas mãos, não sei o que, vai escrever o nome do teu chefe para voltar a trabalhar. Não. Esses não entram aqui, respeitados irmãos. Rabbuna Allah, eles preferem, priorizam, dão prioridade às leis de Allah subhanahu wa ta'ala do que outras leis. As leis de Allah subhanahu wa ta'ala, para eles, são o que é uma prioridade. قالوا ربنا الله استقاموا على شريعة الله. Yani, eles estão firmes nas leis de Allah subhanahu wa ta'ala. O que acontece com essas pessoas? Diz Allah subhanahu wa ta'ala: تتنزل عليهم الملائكة. Descem anjos. Quando essa pessoa estiver a morrer, descem anjos. O que esses anjos vêm dizer, respeitados irmãos? Não tenha medo. Vêm dizer, não tenha medo e não te entristeças. Não tenha medo, por quê? Não tenha medo, porque a pessoa tem medo. Lá onde vai? O que será? O que será de mim? Então, eles vêm com essa boa nova, não tenha medo. Mas não, anjo a falar isso. Aliás, anjos a falarem isso para uma pessoa. Não te entristeças, porque a pessoa quando morre fica triste por causa das pessoas que ele deixa. Se calhar é um responsável da família, está a pensar dos filhos, como é que meus filhos vão ficar, ou meus amigos, não sei o quê. Ele até pode pensar, se eles ouvirem que eu já morri, como é que vai se sentir? Isso tudo aqui, não fica triste. Nós somos amigos, somos vossos protetores, vocês crentes de dunya, aqui no dunya, e também somos vossos amigos no akhira, lá onde vamos, e eles dão a boa nova do Jannah a essa pessoa. Então, caros irmãos, que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda esta oportunidade de serem esses anjos no dia em que aparecer, no dia em que virmos o Malakul Maut, naquele dia em que Allah subhanahu wa ta'ala diz-nos, dizendo assim, wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, adora o teu Senhor até que te chegar a verdade, a certeza. Então esse dia, essa coisa que vai acontecer, que é a morte, Allah chamou do que? Certeza. É a certeza, porque o que a pessoa há de ver nesse dia, respeitados irmãos, o que a pessoa vê, não tem como desmentir, não tem como duvidar, não vai ter nenhuma dúvida acerca daquilo que se dizia do Akhira, não vai ter. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala chamou do que? Certeza. Wa'bud rabbaka hatta adore o teu Senhor até que a certeza te chegue. Então a certeza aqui é a morte. Vamos adorar Allah, vamos nos manter firmes até essa certeza chegar. Então se chegar essa certeza, vão descer anjos para essa pessoa e vão dar essas boas novas. Não vamos ser como aquelas pessoas que adoraram Allah subhanahu wa ta'ala, depois chegaram a um nível em que relaxaram. Quer dizer, acharam de que pronto, já adorei Allah o bastante, já atingi o apogeu, já reformei, eu tenho que reformar. Isso acontece em alguns países. Alhamdulillah, aqui em Moçambique, a pessoa pode reformar, mas não tem esse tipo de pensamento. Mas em outros países como o Paquistão, há pessoas que adoram Allah, chegam a uma certa idade, deixam de fazer salat obrigatório. Quando são perguntadas, as pessoas dizem que não, eu adorei bastante, então quando chega a hora de Asr, a hora de Dhuhr, a hora do salat, a minha alma é levada para onde? Makkah. E vai fazer salat com as pessoas que fazem salat lá em Makkah, depois de terminar o salat, devolvem aquela minha alma. Então, enganar pessoas. Isso não é verdade, por mais que essa pessoa que fala isso seja um grande sheikh. Ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala hadha an-nabiy al-ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warda Allahumma 'anil arba'ati al-khulafa'i al-a'immati al-hunafa'i Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والمبتدعين. Respeitados irmãos, vão ter que me desculpar. Eu vim de casa para dar esse conselho, é muito importante, eu já estava a esquecer. Caros irmãos, aquilo que nós fizemos no Ramadã, não podemos exibir. Não podemos exibir. Esse é um dos truques de Shaitan. Se você fez Tarawih durante 30 dias completos, você jejuou 30 dias completos, tenha cuidado de falar muito disso aí. Dizer que esse Ramadã, alhamdulillah, eu consegui fazer tahajjud até terminar. Eu acordei toda a última dezena, eu fiz aquilo. Isso é muito perigoso, porque você vai exibir. Nabi sallallahu alaihi wasallam considerou isso como shirk khafi. É um tipo de shirk e vai invalidar aquele Ramadã, aquele esforço que a pessoa fez.
Se você conseguiu fazer tarawih durante 30 dias, conseguiu jejuar durante 30 dias e não sei, recitou o Corão, todo o Corão de ponta a ponta, há pessoas que fizeram mais do que isso aí. O Sheikh Aminuddin, Hafidhahullah, em 10 dias ele acabou o Corão, todo o Corão, em 10 dias. Todo o Corão ele acabou em 10 dias. Aqui em Moçambique, não estamos a falar de Maca nem aonde, não. Mas há pessoas que conseguem recitar o Corão, acabar não sei quantas vezes no Ramadã. Então, se alguém acabou, não pode se achar. Se alguém fez tarawih, depois de um tarawih, a panquia, o rizili, o arendri, muitas vezes, para exibir mesmo por causa desse mesmo tarawih, não vale a pena. Um jejum, a maneira que a pessoa fazia, não rebaixava o olhar, falava frivolidades, palavras banais, para exibir esse mesmo jejum. Se aquele que fez devidamente o seu jejum, o seu tarawih, recitou bem o Corão, não tem essa permissão de falar isso aí, de exibir o seu ibada. Que tal aquela pessoa que não fez bem? Então esse conselho, caros irmãos, que eu tinha esquecido. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم تقبل أعمالنا صالحة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرنا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم عليك بالمجرمين الذين يفسدون في المدائن. اللهم عليك بهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي